Vai tocar? Na ausência. Eu tenho 8, não tem? 1, 2, 3, Tá? 7. 7. Tem 8. Na ausência do presidente e do vice-presidente, eu, primeiro secretário, vereador Fernando Betti, assumo a presidência e abro a sessão. Às 19h30, sobre a proteção de Deus, inicio a 14ª sessão ordinária do dia 16 de maio de 2016, da 45ª legislatura. Solicito o senhor, segundo secretário, que assuma a secretaria e que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, João Henrique, Claudinei Damalho, Claudinho, Bira, Hererice, Tite e Rui Nova Onda. Feita a verificação, existindo o número legal e regimental, solicito leitura dos documentos que motivam a realização dessa sessão. Documento expediente. Documentos do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 27 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo, institui no município de São João da Boa Vista o Dia de Proteção e do Bem-Estar Animal e da outras providências. Peço para subscrever, pois o autor não está presente. Também gostaria de subscrever. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Meio Ambiente, subscrito também pelo vereador Odair Pirinoto e pelo vereador Claudinei Damalho. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. Concede medalha de mérito 24 de junho ao ilustríssimo senhor Paulo César de Souza, Paulinho Esguaçábia. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Finanças. Moções. Moções 39 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicito o envio de moção de congratulações ao excelentíssimo senhor Michel Temer, empossado no último dia 12 de maio como professor interno da República do Brasil, presidente interno da República do Brasil. Fazendo a correção, presidente interino. Há uma falha aqui de... Subscrevo, pois o autor não está presente. Também subscrito pelo vereador Tite, vereador Claudinho e vereador Pirinoto. Moção 40 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita o envio de moção de pêsar aos familiares do senhor Luiz Roberto Ferraraz. Em deliberação, aprovada, oficia-se. Subscrito pelo vereador Claudinho, vereador Claudinei Damalho, vereador Fernando Betti, Pirinoto. Vereador Roberto Campos e Pirinoto. Está presente o vereador Roberto Campos. Moção 41 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita o envio de moção de pêsar aos passamento do senhor Dr. Márcio Elias Siqueira Azarias, delegado de Polícia Civil de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficia-se. Subscrito pelo vereador Rui, vereador Tite, vereador Claudinei Damalho, vereador Claudinho, vereador Pirinoto e vereador Fernando Betti. Requerimentos. Requerimento 142 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita estudos para a implantação de semáforo na rua Coronel Ernesto de Oliveira, cruzamento com rua Coronel José Procópio. Em deliberação, aprovado, oficia-se. Requerimento 143 de 2016, de autoria do vereador Gerson Araújo. Encaminha anteprojeto de lei que autoriza a instituição do projeto de calçada limpa no âmbito do município de São João da Boa Vista e da outras providências. Subscrevo, pois o autor não está presente. Em deliberação, aprovado, oficia-se. Requerimento 144 de 2016, de autoria do vereador Hererice Imaculado Vidolin. Solicita a retirada do projeto de lei legislativo de números
9 de 2016, que denomina-se Dino de Carvalho Noronha, a passarela localizada na rodovia SP-342, doutor governador Ademar Pereira de Barros, entre as avenidas Senador Marcos Freire e 13 de Maio, próximo ao recinto de exposições José Rui de Lima Azevedo. E 10 de 2016, que denomina-se Rua Antônio José Lúcio de Oliveira Costa, a passarela localizada na rodovia SP-342, doutor governador Ademar Pereira de Barros, entre a avenida 13 de Maio e a rua Luiz Vaz de Camões, no bairro Vila Brasil. Em deliberação, aprovado, retirados pela autora. Requerimento 145 de 2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita sinalização de trânsito em todas as ruas do Jardim Del Plata. Em deliberação, aprovado, oficia-se. Requerimento 146 de 2016, de autoria de todos os vereadores da Casa, atendendo reivindicação feita por alunos participantes do projeto Tem News, promovido pelo jornal Extra News, sobre como a Prefeitura irá resolver o problema de crescimento desordenado da parte alta da cidade. Em deliberação, aprovado, oficia-se. Gostaria de subscrever o requerimento 145 também. Requerimento 147 de 2016, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita informações sobre o funcionamento da farmácia central da Avenida Oscar Birajá Martins. Em deliberação, aprovado, oficia-se. Gostaria de deixar bem claro que esse documento não é de minha autoria. Não sei qual vereador que foi feito o documento, mas o 147 não é de minha autoria. Indicações. Indicações 179 de 2016, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Reitera a indicação 35 de 2016, de minha autoria, que solicita a limpeza dos terrenos de propriedade da municipalidade, localizada à rua Maria Aparecida Moraes, no bairro Parque dos Resedás. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 181 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita melhorias na pista de caminhada em torno do piscinão da rua Henrique Martarello, no bairro Vila Brasil. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 182 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita a construção de rampas de acesso para deficientes na esquina da rua Saldanha Marinho com Praça Governador Armando Salles e na Praça Governador Armando Salles com a rua Guilherme Novaes. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Está presente o vereador Heberson. Senhor presidente, em exercício, peço para subscrever. Subscrito pelo vereador Claudinho, Heberson Pirinoto e Odair Pirinoto. Qual que parou aí? Não. Qual que tá agora? Indicação 183 de 2016, de autoria de todos os vereadores da Casa. Encaminha reivindicações feitas por alunos participantes do projeto Repórter T-News, promovido pelo Jornal Extra, parceria, não, já foi lido? Parceria com o Departamento Municipal de Educação, que visitaram a Câmara Municipal do último dia 12/5. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem. É possível, pelo menos, ler o nome das crianças, porque a gente colocou que eles iriam entrar no site, que o nome deles... Só 3? Então, não é possível falar o nominho deles?
As alunas são Sabrina Paiva dos Reis, da EMEB, José Pérez Castelhano, do 5º ano A. A Letícia Alayon de Souza Rosa, da EMEB, José Pérez Castelhano, também da série do 5º ano A. E também da escola José Pérez Castelhano, a Ana Júlia Tavares de Almeida, também do 5º ano. Obrigada. Ofício do expediente. Ofício 112 de 2016, do Senado Federal. Acusa o recebimento de moção número 26 de 2016, de autoria dos vereadores Ademir Martins Boaventura, Fernando Bonaretti Betti, José Cláudio Ferreira, Claudinho, Antônio Aparecido da Silva, Tite, João Henrique de Paula Consentinos, Leonido Chaves Júnior, Roberto Campos, José Eduardo dos Reis, Harrison Menezes e Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 113 de 2016, do Partido Rede, Sustentabilidade de São João da Boa Vista. Solicita a sessão das dependências da Câmara Municipal no dia 20 de maio de 2016. À disposição dos vereadores. Ofício 114 de 2016, da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Encaminha a resposta ao requerimento 565 de 2015, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite. À disposição dos vereadores. Ofício 115 de 2016, do Conselho Tutelar. Encaminha escala de plantão referente aos meses de maio de 2016. À disposição dos vereadores. Ofício 116 de 2016, do DRS 14 de São João da Boa Vista. Encaminha resposta ao requerimento 122 de 2016, de autoria do vereador Leonido Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício 117 de 2016, da Promotoria de Justiça de São João da Boa Vista. Comunica que o nobre edil e servidor público do municipal de João Henrique de Paula Consentino foi notificado a comparecer na Promotoria de Justiça no próximo 10 de junho para prestar esclarecimento acerca de denúncias de possíveis irregularidades na administração do município de São João da Boa Vista. À disposição dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bira. Poderia ler na íntegra para mim, por favor? Vou colocar em deliberação o pedido do vereador Bira para que leia o ofício 117 na íntegra. Em deliberação. Aprovado. Que faça. Com o voto contrário do vereador Chaves. Presidente, gostaria de justificar meu voto. Eu acho que é uma matéria que deveria envolver segredo, porém já foi divulgada até em mídia local. É um caso delicado, que envolve o nome de várias pessoas, inclusive de vereadores. Vai ser uma exposição inútil e não é o momento adequado para isso. Por isso que eu voto contrário e acho que não caberia a leitura, né, desse ofício. Porém, a maioria decidiu pela leitura, que seja feita à vontade da maioria, mas a preservação tanto do vereador João Henrique, quanto das demais pessoas denunciadas nesse ofício do promotor, eu acho que seria de muito mais valia e seria um ato muito mais responsável do que a exposição dos mesmos. Eu ofício. Mas vai ler inteiro? Você leu tudo aí? Só aqui? Vai ler tudo isso? Quem que pediu? Vereador Bira,
Você gostaria que lesse todo o ofício? Em 7 folhas. São João da Boa Vista, 3 de maio de 2016. Senhor Presidente, pelo presente comunico a Vossa Excelência que o nobre edil e servidor público municipal João Henrique de Paula Consentinos foi notificado a comparecer pela Promotoria de Justiça do próximo 10 de junho, às 16 horas, para prestar os pertinentes esclarecimentos acerca de denúncias de possíveis irregularidades na administração do município de São João da Boa Vista, salientando em especial que a solução do tema atinente à doação de terrenos e benefícios correlatos e integrantes no Conselho Municipal de Desenvolvimento, CMD, está a depender de emanação legislativa local. Sem mais para os momentos, aproveito a oportunidade para renovar Vossas Excelências meus protestos e considerações a respeito. Denunciante. Em primeiro lugar, queria contar um pouco da minha pessoa para a senhora entender um pouco a minha atuação. Sou João Henrique de Paula Consentinos. Eu não queria que lesse o processo na íntegra, pois não faz parte da denúncia. A casa vai estar assumindo isso. Peço suspensão dos trabalhos. Neste ofício, não faz parte, tudo que foi encaminhado não faz parte. A única parte que teria que vir para casa é a capa, é a primeira. Tanto que você pode ver que o resto não segue numeração de processo. Então, eu vou dizer aqui que eu acho que houve um equívoco, tá, do Ministério Público mandando isso. Então, eu acho que seria responsabilidade da casa se lesse isso irregularmente. Porque para casa só teria que vir o ofício de convocação, mais nada. Então, eu acho que o senhor, no mandado hoje de presidente, aí, assumindo, eu acho que não deveria ler, pois não consta do ofício, não pode constar tudo que está aí na íntegra hoje. E não é por proteção, por nada, é que todo mundo já sabe também, não é essa a minha preocupação, mas é que daria problema para casa se lesse na íntegra esse ofício. Mas já foi votado, né? O caso agora responde. Essas explicações, senhor presidente, João, só para não dar problema para casa. João, eu não estou preocupado em ler, não, porque isso já foi publicado. Não é? Eu estou preservando a Câmara Municipal. Ao contrário, eu estou preservando ainda o senhor como presidente. João, deixa eu reiterar o que eu falei aqui, que esse ofício, primeiro, ocorreram alguns fatos com esse ofício. Como que esse ofício foi parar na mídia? Como saiu da casa? Antes de uma sessão, antes da leitura. Quem forneceu esse ofício para a mídia? A própria casa? Algum servidor da casa? Algum vereador que pegou e levou na mídia? Porque apenas um órgão de imprensa, um jornal da cidade teve acesso a isso. Como surgiu daqui? Não pode sair da casa. Segundo, a hora que foi votado, eu falei e torno a repetir, esse ofício ele tem que ser segredo pela integridade sua sim, certo? E também porque envolve o nome de vários vereadores. Se isso tem que ser discutido, que seja discutido em comissão de ética, que seja discutido em outro local. Aqui eu acho que não é o momento para discussão disso e muito menos para a leitura disso. Já veio a público. Alguém já tornou isso público. Então, mediante ao fato já vinculado em imprensa local,
No final, eu vou até fazer uso da palavra e vou formular um pedido para que seja aberta uma sindicância dentro da Câmara para apurar como esse ofício saiu daqui. Porque esse ofício não poderia ter saído daqui da casa. Tem. Eu vou colocar em deliberação. Reabertos os trabalhos, peço para o segundo secretário que faça a leitura novamente dos senhores vereadores presentes. Presidente vereador Daí Primeiro, Roberto Campos, João Henrique, Claudinei Damalho, Claudinho, Bira, Erenice, José Eduardo, Heberson, Rui Nova Onda e Leonido Chaves. E o Tite. Tendo havido um pedido na interrupção da leitura do vereador João Henrique, para que não continuasse a leitura do processo em anexo, da denúncia em anexa ao ofício, eu vou colocar em deliberação no plenário, como eu fiz a leitura. Quem for favorável, que fique sentado. Quem for contrário à leitura, que se levante. Em deliberação? Em deliberação, vereador Helenice. Eu gostaria primeiro do parecer do nosso jurídico. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Heberson. Para mim, independente do que vocês decidirem, para mim sem problema algum. Só para alertar na casa que quando o promotor mandou esse ofício, está escrito que está em anexo. Então faz parte do documento, né? A questão é de anexo, mas fica a critério da casa, tá? O documento está aí. E outra coisa, sobre as proposituras nessa casa, segundo o artigo 124, permite o vereador pegar o documento assim que entrar na casa, independente. Isso está no nosso regimento, o artigo 124. Eu gostaria que o nosso procurador, Paulo, se pronunciasse a pedido da vereadora Helenice. Suspendo o trabalho até o final da explicação. Boa noite a todos. A respeito dessa questão, é uma questão assim difícil para a gente, por conta que, no meu entendimento, quando o documento deu entrada semana passada, até pela natureza das denúncias, não deveriam ter sido enviados para casa para poder ser lido e ser enviado da forma que foi enviada. Eu entendo que teria que ter enviado ao vereador denunciante para que ele tomasse a providência de comparecer na promotoria no dia 10 de junho, né? No caso, acabaria até de uma certa forma comprometendo o transcurso das investigações da forma que foi dada essa publicidade, certo? Até comprometendo, inclusive, a pessoa do vereador João Henrique. Foi, de fato, votado aqui a questão da leitura do anexo da denúncia, né? Já foi tirada essa questão do sigilo, que eu, no meu entendimento, não deveria ter acontecido e ter chegado na casa dessa maneira, né? Uma opinião assim formada a respeito da situação agora, eu reconheço que eu teria que analisar, mas de início o vício ocorreu lá atrás, de fato, de ter dado essa publicidade. Novamente, eu vou devolver a questão ao plenário, né, que eu, nessa situação, considerando que antes, né, não deveria ter sido feito dessa forma, eu deixo ao plenário para poder colocar um ponto final nessa questão e deliberar a respeito disso. Em deliberação, senhor presidente. Vereador João Henrique. Eu só entrei nesse caso aí, você viu que eu nem votei contra no primeiro momento, porque por eu fazer parte, para tentar ser bem transparente perante as notícias. Mas eu fui alertado, e com muita coerência, que não faz parte deste documento que veio para a Câmara o anexo, somente faria parte ao prefeito, tá? E porque para o prefeito ele foi comunicado como servidor, e aqui eu sou comunicado como vereador, e eu não sou réu nessa acusação, eu não poderia estar
este documento aí. Então eu estou alertando isso para não te prejudicar, para não prejudicar os vereadores. Isso já é público, já é notório. Então, na verdade, eu estou tentando ser coerente para não haver prejuízo para casa. Tá? Então é só isso. Só. Isso todo mundo já sabe, todo mundo tem uma cópia agora na mesa, isso já saiu na imprensa. Então, aí os outros meios cabíveis eu vou tomar decisões a partir de amanhã. Mas então eu só estou falando isso porque eu acho que você hoje, estando interinamente na presidência, poderia estar tendo algum problema. Então eu preferi alertar, já que eu fui alertado disso também, tá? Eu não quero prejudicar ninguém em relação a isso. Deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Claudinei. Eu acho que o senhor devia acatar o nosso jurídico, esperar ele pesquisar e depois ler esse documento. Eu fosse o senhor, também não li esse documento. Senhor presidente. Em deliberação, vereador Chaves. Como eu já disse, é um documento delicado. O jurídico opinou e devolveu para o plenário. Eu acho que a decisão agora é do plenário. Nós pedimos a opinião do jurídico, o jurídico opinou e devolveu ao plenário. Então, é o plenário que decida. E cada um que responda pelos seus atos depois. Eu acho que é isso. Não tem por que consultar o jurídico ou aguardar o jurídico novamente. Ele já opinou, ele já deu a opinião dele. Só isso. Presidente, coloca em deliberação novamente depois do caso ocorrido. Reabertos os trabalhos, solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Está presente o vereador Tite, Roberto Campos, João Henrique, Claudinei Damalho, Claudinho, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Heberson, Rui, Dr. Demir e Dionito Chaves Júnior. Como da primeira vez, eu coloquei em deliberação o pedido do vereador Bira que fosse feita a leitura. Vou colocar novamente o pedido do vereador João Henrique, solicitando a interrupção da leitura do anexo e com a orientação do jurídico da casa. Como da primeira vez foi deliberado, não foi uma atitude do presidente interino, da segunda vez também não será uma atitude do presidente interino. Será a decisão do plenário que decidirá por ler ou não ler. Coloque em deliberação quem é favorável que faça a leitura, que fique sentado. Quem for contrário à leitura, que se levante. Votos contrários. Gostaria que permanecesse em pé quem votou contrário para me fazer a leitura da votação. Votaram contrários o vereador Chaves, vereador Rui, vereador José Eduardo, vereador Helenice, vereador Claudinei Damalho, vereador João Henrique, vereador Roberto Campos e o vereador Pirinotto. Votaram favoráveis o vereador Heberson, vereador Bira, vereador Claudinho e vereador Tite. Continuando a sessão, peço que dê prosseguimento aos ofícios recebidos na casa. Continue a leitura, senhor presidente. Senhor segundo secretário. Ofício 118 de 2016, do DRS 14/14 de São João da Boa Vista. Encaminha a resposta ao requerimento 121 de 2016, da autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício 119 de 2016, da Unify. Encaminha o balancete da despesa e da receita, referente ao mês de abril de 2016. À disposição dos vereadores. Ofício 120 de 2016, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Encaminha cópia de acórdão prolatado nos autos do processo petição número 1158-39-2015, barra 626.000, sobre da decretação de perda de mandato do Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores.
Ofício 121 de 2016, da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, encaminha cópia da indicação 194 de 2016, de autoria do vereador Márcio Donizete Macedo, para o conhecimento desta edilidade. À disposição dos vereadores. Ofício 122 de 2016, do Ponto Alto Empreendimentos Imobiliários, encaminha resposta ao requerimento 127 de 2016, de autoria dos vereadores João Henrique de Paula Consentinos e Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício 123 de 2016, do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquias, empresas e fundações municipais de São João da Boa Vista. Acusa o recebimento da moção número 34 de 2016, de autoria do vereador José Eduardo Reis. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. A seguir, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Solicito o segundo secretário que faça a chamada do primeiro inscrito. Primeiro vereador a ser inscrito é João Henrique. Alô? Senhor vereador, o senhor tem 3 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os integrantes dessa colenta comarca legislativa dessa Câmara de nossa comarca. Ocupo a tribuna hoje para melhor explicar os fatos e documentos aleivosamente publicados e seletivamente distribuídos a membros desta Casa na quinta-feira, dia 12 de maio de 2016. Em primeiro lugar, destaco que os graves fatos e irregularidades levadas ao conhecimento das autoridades competentes para que os mesmos fossem investigados são de público conhecimento da administração, bem como da população sanjoanense, sendo que alguns fatos já foram objeto de várias tentativas de instauração e apuração nesta Casa, para melhor elucidação dos fatos. Com relação ao pedido de investigação realizada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, esclareço que qualquer cidadão pode, no seu pleno exercício regular de direito, garantido pela Constituição Federal, levar ao conhecimento das autoridades constituídas qualquer suspeita de irregularidades cometida pela administração pública ou por qualquer cidadão, para que as mesmas sejam investigadas. Ao levar provas de existência de um crime e indícios suficientes de autoria ao conhecimento das autoridades competentes, o cidadão age no regular exercício de um direito. Já o vereador, ao levar ao conhecimento do Ministério Público provas robustas de materialidade de crimes cometidos pela administração pública, age dentro do estrito cumprimento de seu dever legal de fiscalização, legitimado a ele por meio de sua representatividade popular, em razão e respeito aos votos a eles confiados. Quando noticia tais irregularidades, a fim de que as mesmas sejam apuradas e seus autores identificados e responsabilizados. Lembrando ainda que o vereador não possui competência legal de investigação de crimes cometidos pela administração pública, sendo tal função a ser desempenhada pela Polícia Jurídica e pelo Ministério Público. O posterior arquivamento da denúncia de supostas irregularidades cometidas e indícios suficientes de autoria levadas
ao conhecimento das autoridades, não enseja por si só o direito de indenização, visto que ausentes provas que o denunciante tenha imputado falsas acusações contra as pessoas e entes mencionados, seja com motivação política, seja com o intuito de denegrir a imagem ou a honra dessas pessoas. Coloco-me ainda à disposição das autoridades competentes para esclarecimento sobre o vazamento e publicidade de documento sigiloso, direcionado único e exclusivamente ao Ministério Público, que teve sua confidencialidade ignorada, por motivo ainda a ser investigado e esclarecido a sua autoria identificada. Ressalto ainda que qualquer informação acerca das denúncias levada ao conhecimento do Ministério Público deverão ser requisitadas à autoridade competente pelas investigações, caso não sejam dotadas de confidencialidade. É o que tinha a dizer a respeito deste episódio. Boa noite e obrigado. Além disso, presidente, eu queria já deixar na casa a minha solicitação da gravação em áudio e visual dessa sessão para amanhã. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura de mais escritos ao pequeno expediente. Eu. Está escrito o vereador Leonido Chaves Júnior. Senhor presidente, serei breve, gostaria de falar daqui. Já há algum tempo, nós estamos presenciando na cidade, e motivo de reclamação da população, a falta do ML. Eu não me recordo a data, mas passou pela casa que o ML funcionaria em São João da Boa Vista de uma maneira, vamos dizer assim, adaptada, mas com 4 médicos que iriam realizar a função do ML. Essa semana ocorreu o óbito de um munícipe, infelizmente do delegado, Dr. Márcio, e por incrível que pareça, o corpo seria encaminhado para a Mococa, porque o ML de São João da Boa Vista não está funcionando. Isso deveria ser por volta de 1h da tarde, mais ou menos. Então aqui fica uma pergunta, e mais uma vez eu pude presenciar isso, pois era colega dele de academia lá no Jiu-Jitsu. A dor da família no aguardo desse ML. Gente, isso não pode mais acontecer. É um absurdo. Isso está acontecendo seguidamente, já há algum tempo, e não se toma uma solução. Ou se tomou uma solução que seria o rodízio desses 4 médicos, porém eles não comparecem em São João. E sempre quando tem um óbito, as famílias têm que aguardar, e às vezes passam a noite toda aguardando. Então aqui fica o meu ponto de interrogação: cadê o ML? Qual que é a funcionabilidade do órgão em São João da Boa Vista? Ele existe ou ele não existe? Porque se ele não existe, nós estamos pagando, o município está pagando esses médicos? Se está pagando, por que eles não vêm? Eles deveriam vir. Então, e o pior de tudo que eu vejo é o sofrimento da família. É muito difícil uma família, alguém que perde alguém da família, ter que aguardar a realização de uma necrópsia ou de um serviço de verificação de óbito, e esse serviço não ser realizado na cidade. Então, eu acho que é um assunto que já vem sendo debatido na casa há algum tempo, porém, presenciei, vamos dizer assim, ao vivo e a cores, infelizmente, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, é um fato horrível isso aí. Não dá mais para acontecer. Então, nós precisamos cobrar esses 4 médicos, cobrar os responsáveis por esses 4 médicos, por que eles não estão vindo realizar o serviço a eles destinado. Porque
Infelizmente, é um momento de muita dor e que as famílias de São João não podem mais passar por isso. Precisamos de uma solução imediata. Já foi debatido aqui exaustivamente, entre aspas, chegamos a uma conclusão, mas na realidade não tem conclusão nenhuma, porque continua ocorrendo a mesma coisa. Obrigado. Solicito o segundo secretário que faça a leitura de mais inscritos ao pequeno expediente. Não há nenhum vereador inscrito, presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente, tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que faça a verificação da inscrição para o uso da tribuna livre nesta noite. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Cidadão. Cidadão, desculpa. Desculpa. O primeiro inscrito seria o senhor Alexandre Fábio de Paiva, mas pela informação da diretoria da casa, ele fez o cancelamento da sua inscrição. O próximo inscrito, senhor secretário? O próximo inscrito a fazer a tribuna essa noite é a senhora Kátia Siaco, moradora Rua Delmiro Jacinto, no 136, bairro Parque Universitário, portadora CPF, que falará sobre a limpeza de áreas verdes do terreno baldio existente em nosso Parque Universitário. Gostaria de convidar a senhora Kátia Siaco a adentrar-se ao plenário e fazer uso da tribuna. Tá, né? Agora tá funcionando. Gente, o motivo, mais uma vez, da minha vinda aqui não é tão somente a respeito da limpeza do parque universitário. Existe N problemas que nós estamos convivendo há algum tempo já. Faz 8 anos que eu estou morando lá, e é 8 anos assim que nós estamos enfrentando problemas constantes, com todo tipo de perigo que a gente se expõe, a nível de terreno sujo, a nível de cobra, a nível de aranha, a nível de bichos peçonhentos. O que me causa estranheza, na verdade, é que está tendo uma divulgação bem ampla da Zika, da chikungunya, do Aedes aegypti, né? E o que ocorre? Esses terrenos abandonados, assim, pelos donos, e que não sofrem nenhuma retaliação, nenhuma punição, há exemplo de outras cidades que a prefeitura manda limpar, ela faz o serviço, e depois manda uma multa pesada para quem é proprietário. Agora eu pergunto para vocês, como é que a prefeitura, educadamente falando, ela tem moral para cobrar alguma coisa de alguém se ela não cuida nem do que é dela? Ou seja, que é a mata de preservação ambiental. Certo? A mata de preservação ambiental, ela fica de frente à minha casa. Ali existem incêndios de grande monta. Como todo mundo aqui é público e notório e é do conhecimento de todos aqui. Inclusive de vocês todos aqui. É público e notório isso daí, tá? Nós tivemos um incêndio nas terras do Dr. José Piloduca, que eu até gostaria de questionar com vocês, gostaria que vocês me dessem, porque eu sou leiga a nível de lei, certo? Então, essa parte aí que pertence ao Dr. José Piloduca, que eu gosto de dar nome aos bois, certo? Não é desconhecido para ninguém que é dele. Ele é fazendeiro, ele tem tratores, ele tem funcionários, certo? Por que ele não manda limpar lá? Não foi desmembrado do INCRA. Quando a gente vai sair do Parque Universitário para pegar o sentido Fórum, ou sentido Morro Azul, nós corremos um sério risco. Por quê? Porque nós não temos visão para saber de quem está vindo de lá. Então nós temos que adentrar com o carro um pouquinho mais
para poder ter visão, para a gente saber se a gente pode ou não, né, tá adentrando ali, para pegar a pista que a gente precisa. Por outro lado, o que ocorre mais? Nós, na normativa, quando a gente comprou o terreno lá, quando a gente tomou conhecimento de tudo que rege naquele parque, está estabelecido, vocês podem ver aí, vocês podem acessar aí, que lá é um bairro estritamente residencial. Nós estamos convivendo com repúblicas lá que a gente não tem mais condições de aguentar a baderna que está acontecendo lá. Ou seja, eles têm vaca na república, certo? Eles criam jiboia nas repúblicas, é festa e festa e festa. Gente, nós não estamos pedindo para ter sossego na casa de ninguém, nós estamos querendo sossego na nossa casa, que é um direito que nos assiste. As vacas soltas também, pode até ocorrer de alguém estar chegando à noite, dar uma cacetada aí, certo? Aquele mato que quem chega à noite, por exemplo, minha filha chega da faculdade à noite, pode ter alguém ali, sabe? Nós não temos um policiamento para fazer uma vigilância ali. Nós não temos um policiamento para nos dar um respaldo a nível de tudo. Quando o doutor Carlos Eduardo, que foi empossado promotor agora recentemente, ele ainda tem casa lá. Ele também teve problema, mas ele nos dava um respaldo. A nível de tudo, você teve, Claudinei, a oportunidade de ter ido até a casa dele. Você concorda? Você está lembrado disso? Então tá. Por outro lado, nós tivemos uma reunião também, aonde foi na casa do irmão do Heberson, que foi discutido todos esses problemas, e o que nós não queremos mais paliativo, nós queremos uma solução definitiva. Olha, por outro lado, nossos imóveis estão se depreciando. Por quê? Porque está todo mundo querendo vender suas casas no Parque Universitário, certo? Por N motivos esses que eu estou acabando de colocar para vocês aqui. Não é verdade? Então, eu acho que vocês poderiam, assim, como representantes do povo, que vocês são representantes nossos, não é verdade? Então, eu acho que vocês poderiam cobrar do Executivo uma solução definitiva, certo? Mas não paliativo mais. Se de paliativo, remedinho para dor, a gente já está cheio, né? Então, a gente, sim, eu acho que todo mundo que está aqui não desconhece o que ocorre lá no Parque Universitário. Uma vez, a última vez que eu estive aqui, eu me lembro que o senhor Gerson me disse para ser mais objetiva e que era para mim contatar o pessoal do meio ambiente. Ora, gente, isso não é problema meu. Isso daí, eu acho que quem se propõe a representar o povo deve conhecer os problemas do bairro e da cidade. Vocês concordam comigo? Porque se vocês não concordam, vocês podem discordar também. Nós estamos aqui para dialogar e nós estamos aqui para colocar os fatos que estão aí. Para todo mundo, não é desconhecido para ninguém o que a gente... Está um crescimento desordenado lá, mas eu quero deixar bem claro também que o nosso bairro, ele está bem assim, digamos assim, aquém das terras de São José. Que as terras de São José, ela veio depois do Parque Universitário. E eu lutei tanto para que saísse aquele asfalto, na época do Artem, e saiu aquele asfalto. Na época que a Helenice era vice do Nelsinho, certo? Saiu. Por quê? Porque também a gente corria, era passivo de acidente lá, como ocorreu. Acidente lá que é do conhecimento de todo mundo. Então, hoje eu não vim aqui para ofender ninguém, hoje eu não vim aqui, agradeço imensamente pelo obstáculo que o Heberson conseguiu, junto com o Ronaldo, eu nem sei se ele se encontra aqui, do Departamento de Trânsito, para coibir um pouco quem que desce no pau lascado, aquela avenida lá, entendeu? Então, veja bem, eu agradeço imensamente o Heberson por ter se empenhado, por isso, pela sinalização, pelas placas. Agradeço você de público, Claudinei, também, que se empenhou, indo pessoalmente lá também, na época, tá? E, inclusive, chegando a ir até a casa do delegado, tá? Para a gente achar uma solução viável para o caso, certo? Porque na nossa casa nós estamos convivendo. Só para vocês terem uma ideia, o Parque Universitário ele foi limpo 1º de maio do ano retrasado. Concorda? Ou eu estou errada? Há dias atrás eu fiquei ligando
no meio ambiente, onde eu falei com o José Osmar que não dava mais para suportar aquilo lá. Eu achei aranha enorme dentro da minha casa. Vocês sabem que lá tem uma fazenda, que lá era o antigo Anzol de Prata. Até uma pessoa que trabalhou muito tempo, que foi vereador por 20 anos aqui nessa casa, ele falou para mim o seguinte: não era nem para ter sido loteado aqui. Não era nem para ter sido autorizado um loteamento aqui. Falei, mas como foi dada a autorização, então agora tem que manter. Certo? Uma vez que foi dado permissão e que foi aprovado, então nós não podemos ficar relegados assim ao abandono. Até mesmo porque, quando é época de campanha, eu sei que teve, inclusive o senhor Vanderlei, prefeito, ele esteve em várias residências do bairro para angariar votos para a campanha dele, certo? Então, senhora, hoje eu trouxe comigo uma senhora que é moradora... Kátia, sim. Como terminou o tempo da senhora da tribuna, eu vou suspender a sessão para que a senhora coloque as questões finais a respeito do... Então, as alegações finais são essas que eu expus aqui. Gostaria de poder contar com todos os presentes aqui que fizesse alguma coisa, assim, que resolvesse o nosso problema, não é verdade? Assim como o senhor também colocou, e o doutor Leonildo colocou muito bem colocado a fala dele, a nível do necrotério, certo? Muito bem, meus parabéns pela lembrança, porque realmente está uma vergonha. Pela dor dos familiares, eu também conheci o doutor Márcio, certo? Também fazia parte do convívio dele. E esses peritos, que são, eu acho que eles não são voluntários, eles ganham para isso, né? Eles são daqui de São João? Não. Não são? Então, uma vez que eles estão recebendo sem ganhar, então o senhor... eu acabo de lhe parabenizar pela lembrança. Muito bem lembrado e muito bem colocado. E gostaria de ficar no aguardo de uma resposta de vocês. Pode ser? Colocado, então. Então, muito obrigado a todos. Tá? Eu fico no aguardo de uma providência e de uma cobrança do Executivo para que a gente possa solucionar de vez o nosso problema. Nós faremos, dona Kátia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como a sessão está suspensa, eu peço ao presidente da casa que assuma a cadeira da presidência. Agradeço ao primeiro secretário, Fernando, segundo secretário Dair, pela condução dos trabalhos até o momento. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, Roberto Campos, Gerson Araújo, vereador João Henrique, vereador Claudinei, vereador Claudinho, Bira, Helenice, vereador José Eduardo, vereador Heberson Menezes, o vereador Tite, o vereador Rui, vereador Fernando Betti, doutor Ademir e vereador Chaves. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, darei sequência à sessão. Encerrada a tribuna livre, passa a sessão agora para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos senhores vereadores. Iniciando a palavra livre, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Está escrito o vereador Chaves, senhor presidente. Chaves, 15 minutos. Boa noite. Senhor presidente, João Henrique. Como eu já havia, eu estou mencionando o seu nome porque é relacionado ao ofício, né? Como eu já havia dito anteriormente, eu acho que um ofício de extrema importância e envolvendo colegas vereadores e demais membros da sociedade não deveria ter vazado da casa.
O Heberson informou que o artigo 124 permite que... 124, é isso, Heberson? 124 permite que o documento seja público assim que chegue na casa, né? Só que aqui no parágrafo 2º, Paulo, depois você me responde, por gentileza, ele diz o seguinte: dos documentos apresentados no expediente serão fornecidas cópias aos vereadores envolvidos, além de cópias quando solicitadas pelos interessados. O expediente da casa é segunda-feira. Esse documento vazou na quinta. Como que esse documento vazou? Então, mediante a gravidade desse documento ter vazado, eu gostaria que fosse colocado pelo presidente depois da deliberação a abertura de uma sindicância para apurar como esse documento saiu da casa. E esse documento vinculou no órgão de imprensa com o seguinte título, apenas o título, tá, João? Não vou ler mais nada, tá? Vereador João Henrique denuncia colegas e é notificado pelo Ministério Público. Isso no jornal do dia 14 de maio. A sessão, hoje, expediente 16 de maio. Antes do expediente, antes da sessão, o jornal teve acesso ao documento. E, para minha surpresa, eu tive acesso a esse documento na rua, dentro de um banco. Tinha uma pessoa com várias cópias distribuindo na íntegra esse documento. Na rua. Então, para estar na rua com o xerox e para ter chego na casa, esse documento saiu da casa. Como saiu, de que maneira saiu, não sei, saiu da casa. Agora, para receber esse documento na rua, da mesma maneira como eu recebi, com certeza várias pessoas receberam. Documentos que são do teor do Ministério Público e do vereador João Henrique. Não estou aqui para defender o João Henrique, mas eu acho que na função de vereador ele tem que fiscalizar, sim. E eu li e reli esse documento, porque eu recebi esse documento na rua, fiquei surpreso, fui para casa, liguei para o João Henrique, para ele comparecer na minha casa, e realmente ele cita vários vereadores, vários fatos, né? Mas eu acho que sempre falando em indício, eu não vi, assim, pedindo apuração, mas sem acusação. Essa é a minha interpretação. Cada um interpreta da maneira como lê. Correto ou não? Agora, um outro fato que me chama a atenção, e que eu acho que esse jornal poderia dar nota, a Gazeta de São João, que eu achei interessante, é uma nota que saiu no jornal que informa o seguinte: Vanderlei Fleming condenado à prisão, no caso IBRAP. Seria interessante o jornal Gazeta de São João soltar isso, né? Eu acho que eu vou virar passarinho e vou querer escrever uma coluninha lá. Porque para falar da gente, para falar do nosso serviço, para falar da nossa cobrança ao executivo, eles falam toda semana. Por que eles não colocam a condenação do Vanderlei Fleming, que é um provável passarinho lá? Falaram novamente do vereador Roberto, mas não responderam as questões que o Roberto pediu. Mas citaram novamente o Roberto. Mas está aqui, ó. Vanderlei Fleming condenado à prisão e a pagamento de multa em primeira instância. Nada foi divulgado, nada foi falado. Agora, para falar essas asneiras aqui, eles vão falar. Para jogar um vereador, que quem acompanha o trabalho da Câmara sabe do trabalho dele e da posição que ele tomou desde o primeiro dia do mandato, isso eles sabem jogar o nome dele aqui. Sem prova, sem nada. Mas para falar de um provável passarinho, eles não têm coragem. Essa notícia eles iriam esconder do povo são-joanense. Mas está aqui, e é pública. Condenado à prisão. Vanderlei Fleming. Então, passarinhos, me coloque como quarto passarinho aí, solte essa nota se vocês tiverem coragem. E responda ao vereador Roberto Campos. Porque covarde eu sei que vocês são e sempre serão. Obrigado, presidente. Dando seguimento
a palavra livre, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de novos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Mais algum vereador inscrito? Vereador Gerson Araújo. 15 minutos, vereador Gerson. Obrigado, senhor presidente. Tem mais vereadores. Há várias semanas eu venho enfatizando a questão do efetivo da Polícia Civil. E por incrível que pareça, semana passada, eu recebi um comunicado para que se possa informar quais são as ações que a Polícia Civil vem realizando na cidade de São João da Boa Vista. Despacho 0426/16, ciente do teor das peças desse expediente, informa que são enquadradas inúmeras ações contra o tráfico, furtos e residências pelos policiais civis lotados nessa central de polícia judiciária. Somente nesse primeiro mês de ano de 2016 foram apurados 79 denúncias anônimas sobre tráfico e furtos e demais crimes. Cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão domiciliares relacionados a tráfico de drogas, furtos e residências e outros crimes contra o patrimônio. Foram cumpridas 145 ordens de serviços coercitivas, tráfico de drogas, furtos e residências. Foram realizadas 12 interceptações telefônicas, cumpridas 94 conduções coercitivas, lavrado 26 autos de prisão em flagrantes delitos por tráficos e furtos e residências, sendo ainda esclarecidos 19 casos de furtos e residências. Diante, como estatisticamente pode constatar em todos os dias do ano 2016, houve ações direcionadas ao combate do tráfico de drogas e furtos e residências executados pelas polícias civis de São João da Boa Vista. Por fim, solicitamos compreensão de Vossa Excelência e devolução desse expediente somente em data de hoje, vez que volume invencível de trabalho, proximamente da correção ordinária, impossibilitamos levantamento de dados e elaboração da resposta. Quem assinou esse documento? Márcio Elias Siqueira Zarias, que na última sexta-feira veio a sofrer um infarto fulminante e veio a falecer. Nas minhas falas, eu dizia que estava humanamente impossível os nossos policiais civis trabalhando diuturnamente.